Opa, eu sou o Zé Maia, sou jornalista, comentarista esportivo aqui em Florianópolis, na região. Atualmente estou na Jovem Pan News Florianópolis e nesse espaço aqui do YouTube eu vou compartilhar com vocês minhas experiências com futebol, meus comentários, minhas análises, falar um pouco sobre o que acontece no mundo da bola. Bom, antes de falar do cenário catarinense, eu queria comentar o jogo que valeu R$ 1 bilhão. Pois é, Nottingham Forest e Huddersfield Town se enfrentaram pelos playoffs da EFL Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, né, valendo aí a última vaga para a Premier League. E é um duelo interessante, porque o Huddersfield Town e o Nottingham Forest são duas equipes tradicionais. O Forest, na década de 70, conquistou duas Champions League, um time mágico até então. As únicas equipes que tinham conquistado tantos títulos assim na Inglaterra foram o Liverpool e depois o Nottingham Forest. E o Huddersfield Town, lá no início, nos primeiros campeonatos ingleses, né, foi a primeira equipe a conquistar um tricampeonato lá da Liga, né? Então, são duas equipes com história e com tradição no cenário do campeonato inglês, duelando aí por uma vaga na Premier League. O Huddersfield Town já disputou a Premier League mais recentemente, mas o Nottingham Forest, desde a década de 90, mais precisamente no ano de 1998, não disputava a primeira divisão do campeonato inglês. Com a vitória por 1-0, gol de Levi Colwill, o Nottingham Forest, então, voltou à primeira divisão do campeonato inglês. Um feito muito interessante e importante para a cidade de Forest, ali vizinho de Birmingham, né, que é a segunda maior cidade da Inglaterra, conquistando esse feito, né? E vale lembrar, né, um jogo que valeu R$ 1 bilhão, isso porque essa é a premiação ali dos playoffs, né, mais de 80 mil pessoas no estádio. R$ 1 bilhão seria equivalente a 160 milhões de libras, um bom dinheiro, com certeza, para que a equipe do Forest se planeje aí para disputar a Premier League, que a gente sabe que não é muito fácil. O Norwich City, por exemplo, é uma equipe tradicional, mas que sempre na disputa da Premier League praticamente acaba rebaixado, como foi nessa temporada. Agora, vindo para Santa Catarina, e até utilizando um elo interessante, né? Você sabia que o goleiro, né, um dos poucos jogadores que jogou em todos os continentes do mundo, tem uma ligação entre o Nottingham Forest e Santa Catarina. Estou falando de Lutz Pfannenstiel, né, um nome interessante, aí, nome alemão. Ele jogou no Nottingham Forest na década de 90, inclusive disputando a Premier League, mas ele veio parar aqui em Santa Catarina no ano de 2008, disputou aquele campeonato catarinense pela equipe do Atlético de Ibirama, jogador alemão, nasceu na Alemanha Ocidental, então, na época, e foi o jogador de todos os cantos do mundo e jogou aqui em Santa Catarina, uma primeira divisão do catarinense. Foram 12 partidas com o Atlético de Ibirama, mas tem uma ligação aí com o Nottingham Forest da Inglaterra. Mas eu falo isso porque a segunda divisão do campeonato catarinense estreou aí nesse final de semana, jogos importantes e um diferencial, isso porque o Criciúma Esporte Clube, uma das equipes com mais títulos do campeonato catarinense, vai estar disputando a segunda divisão aí pela primeira vez. Diferente, porque o Criciúma disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e a Série B do Campeonato Catarinense, um dos grandes times do estado, sem dúvida nenhuma. Mas um olhar um pouco diferente para os outros times, né? Isso porque estreou um time aqui de São José, eu acompanhei esse jogo, o Atlético Catarinense enfrentou o Carlos Renault, jogando em Palhoça, o que chama atenção, porque São José não tem campo de futebol, né? Nas vezes em que que o Atlético Catarinense disputou a Série B do Catarinense, jogou, né, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, aqui na região continental, para quem não conhece, é bem pertinho aqui de São José. Na verdade, o Orlando Scarpelli está mais para São José do que para a ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, né? E também, né, agora recentemente jogando também na Palhoça, né, essa disputa do Campeonato Catarinense Série B. O Atlético Catarinense mudando de uniforme chamou a atenção, está utilizando agora um uniforme listrado em vermelho e branco, lembra um pouco como é o uniforme do Hercílio Luz, por exemplo, e um pouco diferente, né? As primeiras camisas do Atlético Catarinense nas últimas temporadas, né, o time foi fundado em 2020, as camisas foram utilizadas, né, da mesma maneira, só mudando ali o patrocínio. Então essa é a primeira vez que o Atlético Catarinense muda o seu uniforme na história, um time muito recente. Então a Série B do Campeonato Catarinense é um campeonato mais difícil, né? Campeonato difícil, hoje são 10 equipes que disputam esse torneio, e ali você tem equipes tradicionais, pelo menos equipes que disputam, né, frequentemente a Série A do Campeonato Catarinense, né, o Metropolitano, o próprio Internacional de Lages, Tubarão e o Criciúma, é claro, a maior equipe desse torneio, né? Hoje o regulamento permite que as 8
primeiras equipes, ou as 8, né? Vamos dizer 8 primeiras equipes, isso porque você não sendo rebaixado, não ficando entre as 2 últimas equipes, você se classifica para um mata-mata. Nessa edição do Catarinense, as 2 últimas equipes na primeira fase são rebaixadas. E as 8 restantes, né, as 8 melhores colocadas, se classificam para o mata-mata e aí indo até a final. Os 2 últimos, né, os times que fazem a final, sobem a Série A do Campeonato Catarinense para 2023. Você tem equipes aí, nós estamos falando do Atlético Catarinense, por exemplo, que é uma equipe relativamente jovem, que tem bons nomes, né? Por exemplo, o zagueiro Rafael Lima, que para quem não conhece, né, pelo menos a sua parte pessoal, porque eu duvido que você não conheça o Rafael Lima, se você gosta de futebol, né, teve aí passagem por Chapecoense, América Mineiro, Paraná, Figueirense, conquistando títulos, né, isso que é muito interessante, um zagueiro fundamental, mas que é natural aqui da região de Florianópolis, né, ele tem familiares, morou por muito tempo aqui em São José, né, a cidade do ladinho de Florianópolis, então eu até conversei com o Rafael Lima e ele disse, né, que está ficando muito sentimental, tá querendo ficar mais próximo aqui da família, na região de Florianópolis, e com certeza isso é um dos fatores que influenciou esse zagueirão, que tem bola para jogar e até mesmo Série C, de repente uma Série B de Campeonato Brasileiro, ainda está jogando com o Atlético Catarinense. Ele disputou aí o último Catarinense com o Ercílio Luz, antes passou pelo Caxias do Rio Grande do Sul, também teve sua passagem no Guarani da Palhoça, no último Catarinense Série B. Então, faz diferença, mas o Atlético Catarinense, mesmo organizadinho, está longe de ser uma das equipes favoritas a conquistar o acesso. Você tem aí hoje um time que com certeza vai subir e com o título, e eu não tenho dúvidas nenhuma, que é a equipe do Criciúma, né, que por mais que esteja se dividindo entre Série B do Brasileiro e Série B do Catarinense, vai conseguir, na minha opinião, com sobras conquistar esse título, mas você tem equipes mais bem estruturadas, né? Por exemplo, o Guarani da Palhoça, que tem estádio, ganha muito com isso, né? O Atlético tem que ficar alugando aí estádio para disputar, então o Guarani tem uma vantagem. Você tem equipes como, né, o próprio Metropolitano, que sempre monta equipes competitivas, pelo menos. A gente sabe que o Metropolitano, subindo a uma primeira divisão, tem bastante dificuldade, mas normalmente costuma montar equipes interessantes. Você tem um Carlos Renault, que está se estruturando há um bom tempo, tem um estádio, ganha muito dinheiro com isso, que é o caso do Augusto Bauer, né? No caso onde ele aluga para o Brusque, disputando uma Série B de Campeonato Brasileiro. Então você tem equipes aí à frente que muito provavelmente podem e devem conquistar um acesso, né? Tem mesmo o Blumenau Esporte Clube, que vem de uma Série C, é uma equipe tradicional, está jogando lá em Indaial. Claro, eu acho que até um porte semelhante ao que é o Atlético Catarinense. O fato é que esse campeonato é um campeonato disputado e que nós vamos ver 2 equipes aí tradicionais que vão sofrer nessa divisão de acesso, assim podemos dizer, né? Que é o Internacional de Lages, que teve que montar o seu elenco às pressas para esse campeonato, praticamente com jogadores só de base. Ficou ali a suspeita de que não conseguiria montar uma equipe a tempo para a disputa do Catarinense, poderia até perder por WO. É uma situação muito triste, né? O Internacional de Lages aí numa situação delicada em questão de recursos e de montagem de elenco. E você tem também a equipe do Tubarão, que praticamente ninguém quer assumir a diretoria do Tubarão, porque sabe que é problema. O Tubarão foi uma equipe muito conhecida, né, quando disputou a primeira divisão do Catarinense, principalmente por ser uma startup, né, um gerenciamento diferente, mas aquela diretoria original do Tubarão acabou largando a mão, e hoje a cidade que tem o Ercílio Luz hoje, né, mais bem estruturada, disputando uma Série D de Campeonato Brasileiro para 2023, né, vê o rival Tubarão ficar um pouco mais para trás. Então são equipes que já vão há algumas temporadas amargando o que é a dificuldade de permanecer numa Série B de Catarinense. Falando um pouco de Série A também, o Avaí enfrentou a equipe do Atlético Mineiro lá no Mineirão, né? Esse é o 3º jogo em que o Avaí perde, né? 3ª derrota consecutiva. E isso já vai trazendo aí alguns pontos de alerta para a equipe do Avaí, né? O Avaí que teve pelo menos a sorte na tabela de pegar adversários diretos, jogando em casa na ressacada, conseguiu vitórias importantes contra Goiás, Coritiba, América Mineiro, perdeu para a equipe do Juventude, um jogo que não poderia acontecer, pelo menos do ponto de vista da derrota, jogando em casa. E aí agora vai enfrentando a Série A de fato. Equipes mais fortes, equipes com investimento lá em cima, e aí vai tendo a sua dificuldade, que é normal. É a disputa de Série A. Pelo menos dos adversários diretos, o Avaí conseguiu aí bons resultados no geral. O que quer dizer essa derrota do Avaí para a equipe do América Mineiro no domingo, né? Eu diria que tem mais pontos positivos do que negativos. O Avaí primeiro que saiu na frente. Saiu na frente e permaneceu no primeiro tempo com a vantagem por 1-0. Quando fez o gol com o Morato, né, na falha ali do Atlético Mineiro, o Morato aproveitou e acabou marcando para o Avaí e saiu na frente.
Então, esse é um lado positivo. Primeiro, o Avaí conseguiu aguentar a pressão do Atlético Mineiro. Quando fez o gol, tinha dado apenas 2 finalizações, o Atlético Mineiro estava com 16. Então, conseguiu pelo menos segurar essa pressão, né, do Atlético Mineiro. No segundo tempo, né, o gol primeiro do Hulk demonstrou a qualidade individual que ele tem. Onde ele colocou a bola, né, poderia ter colocado, eu comentei lá na Jovem Pan na transmissão, né, poderia ter colocado a defesa inteira do Avaí, né, poderia ter colocado também o goleiro na posição que ele não ia pegar. Isso porque o chute do Hulk foi com uma qualidade Hulk, podemos dizer, numa Série A de Campeonato Brasileiro, e aí desentortou a defesa e conseguiu. E depois a virada também com o Sacha, você pode ali reclamar um pouco do posicionamento dos defensores do Avaí, um certo apavoro, né? Mas o fato é que foi um placar normal, né? O Avaí depois ainda contou com a expulsão do goleiro Douglas, no momento desnecessário. O fato é que eu acho que tem mais qualidades pra gente analisar desse time do Avaí do que pontos negativos. Isso porque uma das principais preocupações era de que o ataque do Avaí nos últimos jogos, infelizmente, ficou muito dependente de jogadas de pênalti, né? Muito positivo dizer que o Avaí marcou os momentos em que teve as cobranças de pênalti, com exceção do lance do Pote, que no último jogo contra o Atlético Paranaense, que tentou dar uma cavadinha, mas depois teve a chance de cobrar de novo e fez. Então, é lógico, isso é positivo, mas o Avaí não pode ser dependente disso. O ataque precisa trabalhar além das jogadas de pênalti, porque vai ter momento que não vai ser marcado. O campeonato segue, o Avaí tem uma boa perspectiva, né? Infelizmente pega o São Paulo, que é um adversário mais difícil, que está sendo premiado pelas jogadas do Calheri, mas tem depois um Atlético Goianiense, que pode aí, de repente conquistar um bom resultado e voltar a disputar na tabela contra os seus adversários. Tem muita gente que diz que o campeonato do Avaí é lá embaixo. Não, o campeonato do Avaí é a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem adversários diretos e adversários que vão lutar lá pelo topo, que evidentemente o Avaí não vai. Mas o fato é que o Avaí disputa a Série A e tem se organizado com uma boa perspectiva de permanência e de uma crescente nos resultados. Mas em geral é isso, passamos aí uma régua nos jogos dessa tarde, aconteceu muito mais coisa, outros jogos, esses foram os que eu acompanhei, mas aqui no canal a ideia agora é trazer mais conteúdos de comentário, de análise e também curiosidades que acontecem no futebol e em outras áreas também. Se você tiver alguma sugestão, deixe aí no comentário, pode me mandar uma mensagem também, procurar essas redes sociais onde eu me comunico e a gente vai construindo um conteúdo legal, sempre muito informativo, para a gente poder debater o futebol aqui da região, do mundo e aprender mais com esse esporte que é tão importante. Valeu e até uma próxima.